Mas vamos lá, está dando um pouco de microfonia aqui. Eu iniciei uma série de mensagens chamada A Volta por Cima, não é? Acho que está até aqui atrás. A Volta por Cima. Hoje, eu vou estar encerrando essa série, não é? E a mensagem de hoje chama A Garantia da Vitória, tá? Nós iniciamos aqui, queridos, há 3 semanas atrás. Nós começamos com a base da vitória. Quem lembra? Né? A base da vitória. Segunda semana passada, nós falamos sobre o segredo da vitória. E hoje nós iremos encerrar com a garantia da vitória, né? Eu acho que eu vou trocar aqui, Joey, porque não está muito legal esse aqui. Vou trocar pelo amarelo aqui. Som. Ei, acho que melhorou. Já deu uma melhorada. Vamos lá, então. A garantia da vitória. Gente, olha só que interessante. Eu acredito que Deus, já querendo nos preparar de antemão, né? Ele trouxe essa série de mensagens até nós aqui. Não sei se você sabe, se você talvez não veio esses últimos dias, mas a nossa igreja local aqui, ela foi assaltada, né? Nós tivemos vários pertences que foram levados aqui. E Deus, eu acredito que Ele já estava querendo nos preparar e nos mostrar como é que nós deveríamos andar durante esses dias, qual deveria ser as atitudes do nosso coração e qual deveriam ser as nossas ações, não é? Eu creio que Deus já estava realmente nos preparando. Agora, a igreja como um todo, nós como um todo, nós sofremos assim grandes tempestades durante esses dias. Ninguém estava esperando por isso, não é verdade? Não é? Agora, uma coisa, todo mundo aqui precisa entender, todos nós. Todo cristão, querendo ou não, enfrenta tempestades. Não é verdade, gente? Todos nós. Não tem como a gente fugir disso. Não é? Todo cristão, todo autêntico seguidor de Jesus, ele enfrenta problemas, ele enfrenta tribulações. Né? Olha só o que a palavra de Deus fala, gente. João capítulo 16, no verso 33, ele diz assim: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Gente, vamos ser muito sinceros, ninguém quer receber uma promessa dessa, né? Olha, no mundo vocês terão aflições. Meu Deus, a gente sempre fala aqui de boas promessas, de coisas maravilhosas que Deus tem para nós, mas essa é uma promessa também, não tem como a gente escapar, não é? No mundo, eu, você ou nós como um todo, nós teremos aflições. Mas olha que coisa maravilhosa. Ele fala o seguinte, ele fala, olha, contudo, não é? Não preocupa, porque eu estou com você, eu vou estar com você durante essa caminhada. Gente, essa é a nossa garantia, é isso que nós temos. Saber que nós temos alguém que está conosco no meio da tempestade, no meio da tribulação. Meu Deus, como Deus é maravilhoso. 1 João, capítulo 5, verso 4, diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Gente, a vitória é garantida. A tribulação também é certo, mas mais do que a tribulação, mais do que a tempestade que nós podemos passar, a grande questão aqui é a vitória que nós teremos em Cristo Jesus. Amém? E você, eu quero declarar sobre a sua vida, querido, que você vai viver tempo de muita vitória na sua vida. Tempo de muita vitória sobre você, em nome de Jesus. E eu quero só relembrar um pouquinho aqui, não é? Porque essa série foi baseada em 7 princípios bíblicos, não é? 7 princípios bíblicos, em como nós podemos dar a volta por cima de uma tempestade, de uma tribulação. Então, 7 princípios. E eu comecei a primeira semana, a primeira mensagem dessa série foi a base da vitória, não é? E o primeiro ponto que eu falei foi: não acuse a Deus. Não acuse a Deus. A segunda coisa que eu falei com vocês, segundo ponto foi: entenda a pedagogia de Deus. Quando a luta vem, quando a tempestade vem, então qual que é a primeira coisa que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, Deus não tem culpa.
Amém, queridos? Porque Deus, Ele só quer o nosso bem, Ele só quer o seu bem. Porém, em qualquer tempestade, em qualquer luta que eu e você nós venhamos a passar, Deus, Ele vai usar daquele momento, daquela uma situação, para nos ensinar uma ou mais coisas maravilhosas, tá? Então o grande segredo aqui é: aprenda aquilo que Ele está querendo te ensinar. Amém, queridos? Agora a terceira coisa foi, e eu falei, foi aprenda a tomar os remédios. Esse nem sempre é muito fácil, não é verdade? Não é? Às vezes o remédio é amargo. Você vai lembrar a história que eu contei do povo que foi retirado do Egito, passou o Mar Vermelho e Deus levou para um lugar de fontes amargas, mas existia um propósito. Era uma água boa e potável, mas ela tinha um propósito, que era ministrar cura física sobre o povo de Deus. E o povo de Deus reclamão, murmurador que era, acabou talvez perdendo todos os benefícios que Deus tinha para aquela uma situação na vida deles. E presta atenção aqui, gente, nós não vamos perder nada do que Deus tem para nós, amém? Nós não vamos perder por não querer tomar o remédio amargo. Nós temos que tomar, amém, nós iremos tomar, mas nós teremos vitória em nome de Jesus. Teremos vitória. Bom, isso foi a primeira semana. A segunda semana, que foi semana passada, a mensagem, o tema da mensagem era o segredo da vitória. Segredo da vitória. O quarto ponto que eu falei, o quarto princípio aí foi: libere a fé na palavra. A fé na palavra. Deus tem tantas promessas, e quando eu e você nós nos apegamos à palavra e começamos a declarar a palavra, nós começamos a trazer à existência aquilo que não existe, não é? Quinto ponto aí foi: persevere na fé e tenha toda a alegria. É um grande desafio perseverar, mas nós temos que perseverar sim, e temos que manter a alegria. Gente, quem que fica alegre quando alguém assalta a sua casa? Você fica alegre? Não, mas nós vamos ficar sim. Nós vamos nos alegrar sim, não é? Não importa a tempestade, não importa as circunstâncias, nós vamos nos alegrar. Sabe por quê? Gente, o diabo é aquele que ele vem e ele pode levar o que ele quiser, mas Deus é um Deus que restitui, e restitui 100 vezes mais, do melhor ainda. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus já está restituindo muitas coisas aqui. Eu vou contar daqui a pouco para você, tantas coisas. Agora, o que eu quero falar hoje com você, tá? A mensagem de hoje, que é a garantia da vitória. Sexto princípio, para você poder dar a volta por cima, gente. Gente, eu estou falando muito sério, por quê? Porque olha, existem pessoas que, quando vem uma luta, uma tempestade grande, um problema, sabe qual que é a tendência dessa pessoa? É se enclausurar, é se trancar num quarto, é fugir de tudo, é culpar Deus, e acaba perdendo aquilo que Deus poderia fazer, mas não recebe. Por quê? Porque quando eu e você, nós quebramos os princípios da palavra de Deus, não tem como Ele fazer alguma coisa. Você entende? Por quê? Porque Deus, embora Ele possa nos amar de uma forma tão grande, Ele não quebra o princípio da sua própria palavra, daquilo que Ele mesmo falou. Entende? Não é? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Então, em outras palavras, Ele não pode voltar atrás daquilo que Ele falou. Agora, eu e você, com certeza, nós podemos quebrar princípios ou não, isso é fato. Por isso que eu e você, nós precisamos mesmo no meio mais difícil, no momento mais difícil. Porque quando está fácil, não é difícil andar em vitória, né? Não é difícil eu sorrir, não é difícil eu me alegrar. Agora, o difícil é quando tudo está difícil, eu continuar com o mesmo espírito de fé, com a mesma perseverança, sabe, declarando a palavra de Deus e alegrando o coração dele. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Você não deixar o semblante cair, sabe? A Bíblia fala o seguinte, queridos: o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, se você tiver que chorar, chora, mas chora de uma vez. Mas depois você se levanta, sabe, com autoridade, levando a palavra de Deus a sério, para você obter a vitória que Deus tem para você na sua vida. E nós vamos ver grandes milagres acontecendo, queridos. Se preparem. Mas vamos lá, o sexto princípio que eu quero falar hoje com você aqui: vigie contra todo orgulho e soberba. Por quê? Sabe por quê?
Porque quando você começa a andar em princípios, a vitória é certa. Deus, ele vem com a vitória sobre a nossa vida. Mas sabe qual que é a grande questão aqui? Onde eu quero entrar com você? Você pode, presta atenção, você pode até alcançar a sua vitória. Você estava vindo de tempestades, de lutas, de grandes tribulações, e você acaba alcançando a vitória. Mas existem pessoas que após alcançar a vitória, depois de um tempo acaba perdendo aquilo que tinha recebido. Isso é muito triste, gente, porque são lutas que nós temos que pagar, é joelho no chão, é oração, é declarar a palavra para você alcançar a vitória. E quando você alcança, se você não tomar cuidado, você acaba perdendo tudo aquilo que Deus tinha te dado. Eu já vi isso acontecer aqui dentro. Pessoas que talvez hoje não estão aqui, mas pessoas que vinham, pastor, olha só, sabe, ora junto comigo, porque eu quero alcançar isso, eu quero arrumar um emprego, eu quero fazer tal coisa, e se acontecer isso comigo, eu vou andar desse jeito com Deus. Deus abençoa, sabe o que acontece? A pessoa esquece Deus, abandona Deus, e adivinha o que acontece? Sabe, o diabo ele vem, gente, pior do que ele tinha vindo anteriormente. Sabe, e leva a bênção e vem com pior ainda sobre a vida da pessoa. Por quê? Porque toda quebra de princípio, nós damos legalidade para o diabo poder fazer alguma coisa. Isso é fato. Não é? Mas hoje nós vamos poder aprender como fechar essa brecha na nossa vida. Amém, queridos? Quem está me entendendo? Amém? Então, nós temos que entender isso aqui, olha, vigiar contra todo orgulho, contra toda soberba, entendendo que quem tem feito alguma coisa é Deus, e se não for por Ele, nós não podemos nada. Sabe? Então, uma vez que materializou o seu milagre, uma vez que você alcançou a vitória, sabe, é necessário você tomar cuidado, então, para não perder isso na sua vida, tá? Entenda uma coisa, gente, tudo que acontece, todas as vitórias que você vai ter, tudo é por causa de Deus, amém? Tudo é por causa dele, não é por causa da gente. Ai, foi por minha causa, foi porque eu fiz, foi porque eu trabalhei, foi porque eu consegui. E você acaba perdendo depois disso. Sabe, sempre dê a glória a Deus. Sabe, mesmo que você tenha até contribuído também, mas entenda, se não for da permissão de Deus, se não for da vontade de Deus, você não alcança a vitória. Não alcança a vitória. Então, não é por causa de nós, é por causa dele. Por isso, nós temos que tomar cuidado, sabe por quê? Para que não suba na nossa cabeça, não é? Sabe, não venha para o nosso coração e depois suba para a nossa cabeça, olha, fui eu que consegui. Toma cuidado com a soberba. Gente, a Bíblia fala que o soberbo, ele abate. Provérbios fala isso, o soberbo ele abate. Só que aos humildes ele dá graça. Você quer o que para a sua vida? Você quer que Deus te abata aí? Ou você quer receber graça dele? Amém? Nós possamos receber graça. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Não de confiar em vocês mesmos, isso é inútil. Mantenha a confiança em Deus. Essa aqui é na Bíblia a mensagem. Olha que palavra, gente. Sabe, não seja ingênuo, não seja autoconfiante, não pense que foi por sua causa. Isso é ingenuidade. Ingenuidade. Não é? Mantenha sua confiança em Deus. Provérbios capítulo 16, verso 18 diz assim: antes da ruína vem a soberba. O espírito orgulhoso precede a queda. É sempre assim. Esse texto, gente, olha, como eu vi isso acontecer na vida de muitos líderes espirituais, isso já aconteceu. Sabe, sem contar com muitos cristãos aí, mas eu já vi líderes acontecendo. Sabe, Deus realiza uma obra tremenda através da vida daquele homem, pela misericórdia de Deus. Só que daí a soberba entra no coração, gente. E interessante é que essa palavra, ela é super real. Porque antes disso, sabe, antes da queda, olha só, vou repetir, antes da ruína vem a soberba. O espírito orgulhoso procede à queda.
Guarda o seu coração, para você guardar a sua bênção também, para você poder guardar a sua vitória também. Amém, queridos? Sabe, Deus, Ele tem abençoado muitas pessoas, sabe? Só que nós não podemos pensar que foram, sabe, essas vitórias foram por nossa causa. Não foi pela gente, não foi nós que alcançamos, foi Deus que nos abençoou. Esse mesmo texto que eu li aqui na versão A Mensagem, fala assim: primeiro vem o orgulho, depois a queda. Quanto maior é o ego, maior é o tombo. Olha só, que versão, né? Quanto maior é o ego, maior é o tombo. Sabe, vigia. Olha para o seu vizinho e fala assim: vigia. Vigia, vigia. Sabe, sempre dê glória a Deus, sempre faça isso. Sabe qual que é a nossa tendência, querido, depois da gente desfrutar a vitória? Sabe qual que é a tendência sua, a minha tendência? É a gente relaxar, não é? Poxa, chegamos lá. Então agora deixa eu pôr o pé para cima, deixa eu sentar no meu sofá. E agora eu não preciso nem ir na igreja, não preciso mais, porque agora eu alcancei, né? Deus, se eu for muito legal, obrigado. Mas agora não, agora, poxa vida. Então a tendência humana é exatamente fazer isso, inconscientemente, não por mal, acredito, não é? Não por mal, mas essa é a tendência humana, relaxar quando as coisas vão bem. Não é verdade, gente? Pensa que quando as coisas estão indo mal, o que a gente faz? A gente ora, a gente vai até para vigília, gente. Até em vigília, crente aparece. Não é? Aí Deus abençoa, não, hoje eu estou cansado, não vou na vigília não. É assim, por quê? Porque é a nossa tendência. E nós temos que lutar contra a nossa carne, gente. Por quê? Porque assim como veio também pode ir. Assim como a vitória chegou, ela também pode ir embora. Amém? Então, mesmo que você tenha vitória, mesmo que você tenha dado a volta por cima, não se esqueça de Deus. Não abandone a Ele, muito mais, agora mais ainda você vai buscar Deus, sabe, mais porque agora você está tão grato a Deus, por aquilo que Ele tem feito na sua vida, que agora você vai em vigília, você vai não faltar aos cultos e assim por diante, porque você ama a Deus, amém? Não é por causa de ninguém, mas é porque você ama a Deus e você quer andar de forma que Ele se alegre, que Ele fique feliz com você, não é? Agora, o fato é que quando as pessoas elas esquecem, elas abandonam a Deus depois desse relaxamento, sabe? O maligno, queridos, ele encontra brechas, sabe, para atacar, como eu já disse, pior do que o que a pessoa estava passando antes. Gente, vou te falar. Eu não preciso citar nomes, óbvio, né? Mas que não está presente aqui, fique tranquilo, querido, e nem faz parte da nossa igreja, mas já aconteceu, deu ajudar a pessoa em oração, a pessoa querer um emprego, assim, e Deus fazer, gente, porque Deus faz, sabe? E depois, logo em seguida, a pessoa abandonar Deus, as coisas de Deus, tudo, completamente, sabe? Depois a gente ouvir história, olha, a pessoa perdeu o emprego, deu PT no carro, a família está separando a esposa. Gente, meu Deus, é uma desgraça que vem. É uma pena que a pessoa não consiga enxergar isso, sinceramente. Sabe? Você abandonar a Deus, abandonar aquilo que Ele fez, é muito triste. É uma ingratidão, sabe? A gente fica chateado por Deus, né? Mas fica até pensando como Deus fica, sabe? Chateadíssimo. Sabe, você acha que Deus não se entristece, gente? Hã? Eu acredito que Deus se entristece por nossa causa, sim, quando a gente tem uma atitude não muito legal, de ingratidão, de não reconhecimento, não reconhecer que Deus é que está fazendo, sabe? Mesmo depois que Ele faz, não manter esse relacionamento com Ele. Mas pensa, é como alguém que está te usando, né? Por você ter dinheiro, talvez. Olha, Deus, as pessoas chegam em mim, são muito legais comigo, são meus amigos, porque eu tenho dinheiro, eu empresto dinheiro, eu ajudo, eu faço, aconteça. Aí quando acaba o dinheiro, acaba os amigos também. Mais ou menos esse sentimento, às vezes, que Deus sente. Poxa, eu estou ajudando, eu estou fazendo. E depois que eu faço, me abandona, não está nem aí comigo, nem lembra de mim, nem lembra quem eu sou. Não é? Então, vigie, querido. Vigie para que isso nunca aconteça com você. Amém? Nunca vai acontecer, porque você é benção.
Agora, eu quero usar um exemplo aqui. Eu até usei numa reunião nossa de liderança esse exemplo, mas eu gostaria de compartilhar ele aqui com vocês hoje, que é o exemplo do rei Saul, não é? E o exemplo do rei Saul, ele nos ensina muito, gente, muito mesmo, tá? Quem conhece a história do rei Saul vai saber que ele foi o rei que foi o antecessor do rei Davi, não é? E talvez quando você olha para o rei Saul, você só lembra daquilo de ruim que ele fez. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, ele nem sempre foi uma pessoa ruim, sabe? Ele começou muito bem, o rei Saul começou, olha, top das galáxias, não é? Top dos tops, um coração, uma pessoa humilde mesmo. Vamos ver um pouquinho da história dele aqui. Sabe, antes, por exemplo, dele se tornar rei, do Saul se tornar rei, aconteceu um dia que as jumentas do pai dele, o pai dele chamava Quis, as jumentas do pai dele se perderam. E era um bem muito valioso para a época, tá, gente? Talvez você fale, jumenta, quem quer uma jumenta, gente? Eu quero um cavalo manga larga. Mas na época lá, era algo assim muito precioso, porque era um instrumento de carregar carga, de aliviar o peso do povo lá e tudo mais. Então era um bem valioso, não é? Era um bem muito valioso. E ele ficou compadecido pelo pai e ele saiu para procurar as jumentas que haviam se perdido, não é? E ele ficou um tempo longe procurando as jumentas e nada de achar a jumenta, gente. Foi ele mais um rapaz, mais um dos funcionários dele lá, não é? Mas chegou um momento que ele começou a ficar preocupado por estar muito tempo longe de casa. Aí a preocupação, ele estava pensando no pai dele, olha só que coisa bonita, que atitude bonita. Ele estava pensando o seguinte, poxa, meu pai antes ele estava preocupado com as jumentas, agora ele já deve estar preocupado comigo, que é pior ainda, eu que sou filho, né? Sem notícia do filho, sem notícia da gente, eu acho que ele nem está pensando mais nas jumentas. E ele propôs a ir embora, mas o rapaz que estava com ele falou o seguinte para ele, falou, olha, nós estamos pertinho aqui da cidade onde o profeta mora, o que você acha? Nós vamos lá, a gente pergunta para o profeta, ele fala onde está a jumenta, a gente pega a jumenta e vai embora. Ele estava muito preocupado porque ele não tinha nada a oferecer, ele não queria chegar de mãos abanando lá para o profeta, não que o profeta tinha pedido dinheiro para ele ou algo nesse sentido, mas ele queria, sabe, honrar a vida do profeta ali, então ele não queria chegar de mãos abanando. Bom, final das contas, o rapaz estava com o Saul, o moço ali, tinha alguma coisa guardada e eles foram lá, então na cidade atrás do profeta Samuel, não é? E quando eles chegaram lá, eles foram bem recebidos pelo profeta, e o profeta falou assim, olha, fica tranquilo, fica na bênção, fica na paz, porque o seu pai já até achou as jumentas, não é? E aí, logo em seguida, ele entrega uma palavra para o Saul. Samuel entrega uma palavra para o Saul. E que palavra, gente, e que palavra, não é? Ele fala mais ou menos assim, olha, Deus, você não faz ideia, Deus preparou os tesouros do reino, você vai ser o rei de Israel. Todos os tesouros desse reino, tudo que você pode ver, será seu. Olha só, meu Deus. Ele foi atrás das jumentas para socorrer o pai, chega ali na casa do Samuel, e o Samuel traz essa palavra, muda toda a história dele, toda a história dele, mas ele acaba tendo muita atitude, ele acaba tendo uma atitude muito legal, sabe, ele chega para o profeta e fala assim, poxa, mas quem sou eu? Eu sou a menor das tribos, é a que eu faço parte, a minha família é a mais insignificante, dos filhos eu sou mais. Então, ele estava dizendo o seguinte, falando, olha, para ser muito sincero, Samuel, eu não sou nada para me tornar rei de Israel. E ele não estava sendo, sabe, uma falsa humildade, ele estava sendo realista, porque a família dele era menor, a tribo menor, a família mais significante mesmo. Sabe, era alguém que ninguém nem iria imaginar que esse rapaz poderia se tornar um rei de Israel. Mas Deus olhou para ele, olha só, por quê? Porque ele não foi sempre errado. Isso tem muito a dizer para mim e para você, gente. Sabe, às vezes nós começamos certo. Nós começamos muito legal, com atitudes muito legais.
sabe? E nós temos que tomar cuidado para no meio do caminho a gente não vir a se perder, não é? E depois disso o que acontece? Olha só, vamos ler aqui, 1 Samuel capítulo 10, verso 9 ao 10, diz assim: aconteceu que no momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Verso 10. Quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Olha que coisa, gente. Alguém insignificante recebe uma palavra. Ele recebe dom sobre a vida dele até de profetizar. Que coisa doida, né, gente? Hã? E muitos sinais começam a acontecer ali. O Espírito de Deus toma conta da vida dele. E você vê poucas vezes isso acontecendo no Velho Testamento, queridos. Hoje aqui todos nós podemos ter o Espírito Santo, mas isso não era algo que acontecia com tanta frequência no Velho Testamento. Mas você vê aqui o Espírito Santo vindo sobre a vida do Saul, que nem era rei ainda, não é? Agora, o Saul, depois disso, ele chega em casa, depois dessa situação aqui que você acabou de ver. Ele chega em casa e estava realmente todo mundo preocupado com ele, gente. Não é? Toda a família preocupada. Um dos que estava também preocupado foi o tio dele. O tio dele falou: rapaz, e aí, como é que tá e tal? Não é? Aí ele conta para o tio dele que eles foram na casa do profeta, do Samuel, que tiveram uma conversa, e ele instiga o Saul, o tio dele instiga o Saul e fala: e aí, mas qual que foi a conversa? O que vocês falaram? Não é? Não é? E você sabe qual que é a atitude do Saul? Talvez você vai pensar aqui, né? Ah, ele deve ter falado, chegou em casa, ele foi falar para todo mundo que agora ele ia ser o rei. Gente, pensa você, se coloca no lugar. Você é um Zé Ninguém para todo mundo aí, na sua opinião. Aí vem alguém e entrega uma palavra: você vai ser o rei dessa nação. Você ia ficar feliz ou não ia? Lógico que você ia. Você fala: uau, que legal, uau, olha só, Deus olhou para mim. Quem dera, não? Aí você chega em casa: não, eu chegar em casa, a primeira pessoa que eu vou falar é o meu pai, vou contar para todo mundo lá o que aconteceu. Mas sabe o que ele fez? Ele não fez nada disso. Né? Ele conta para o tio dele e fala: tio, eu cheguei lá e o profeta falou que as jumentas haviam sido encontradas. É isso que ele conta. Ele não conta nada além disso. Ele não queria, sabe, parecer para a família dele que ele era alguém superior, alguém melhor do que o restante. Não, ele com o coração e uma atitude humilde no coração, ele só conta parte ali, ele não conta tudo. Isso é uma atitude nobre, gente. Vamos ser muito sinceros. Será que a gente daria conta de não contar? Eu não sei, não é? Depois de um tempo, o profeta vem, reúne todas as autoridades, sabe, do povo, para proclamar um rei. O profeta já sabia, mas o povo ainda não sabia quem que era o rei. Né? Então eles lançam sorte para ver de todas as tribos qual tribo seria, né, da onde viria o rei. Gente, adivinha, a sorte cai sobre onde? Sobre a tribo de Benjamim, que é da família do Saul. Aí eles lançam sorte de novo, né, para dentro daquela tribo, para ver qual das famílias estaria o rei. Lançam sorte, cai sobre a família do Quis, que é o pai do Saul. Eles lançam sorte de novo, adivinha sobre quem cai? Sobre o Saul. Né? Deus mostrando quem ele queria que fosse rei, agora diante de todas as autoridades. Todas as autoridades diante de toda a nação. Gente, mas pensa, não é? Então Saul devia estar ali, já preparado, poxa, vai lançar sorte. Até então eu estava com atitude humilde e não queria falar e tal, mas agora, né, que está lançando sorte, agora eu vou ficar lá na frente já vou até trocar minha roupa, colocar uma roupa melhor, vou me perfumar, vou fazer a barba e vou ficar ali só esperando, para daí na hora que eu aparecer. Gente, foram procurar o homem, adivinha onde é que ele estava? Sabe onde ele estava? No meio das bagagens, gente.
escondido no meio das bagagens. Foi tirar sorte, Deus mostrou que ele estava no meio das bagagens. Ele não queria se aparecer, não queria nada, eu acho que daquilo lá para ele. Não queria nada, gente, que coisa, meu Deus do céu. E eu vou dizer uma coisa para você, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Deus, Ele escolhe os príncipes, as princesas, sabe, entre aqueles que estão trabalhando no meio da bagagem. Sabe, entre aqueles que não querem se promover, entre aqueles que são quebrantados, pessoas que, sabe, querem buscar o que Deus quer. São essas pessoas que Deus promove. E foi por isso que ele foi promovido. Aquele que quer ser servido, queridos, aquele que não serve, sabe, eu tinha um antigo pastor, uma pastora, né, que ela dizia, né, quem não serve, não serve, né, e é mais ou menos isso. Para Deus, se você não serve, você também não serve para estar em posição de liderança, não está preparado para aquilo ainda. Um dia você pode chegar lá, sabe, e nós estamos falando sobre eternidade aqui. Nós estamos falando sobre morar eternamente com Deus, é o que nós estamos falando. Sabe, Deus, Ele confiou para os filhos dele uma missão aqui nessa terra. Nós temos uma missão aqui nessa terra. E a nossa missão, com certeza, não é ficar assistindo Netflix em casa. Não é com os pés para o alto, curtindo um sorvetinho, gente. Nós vamos ver coisas maravilhosas, fique tranquilo. Inclusive ontem, meu Deus, gente, se você não participa ainda, corre para um life group aqui, onde nós tivemos festa da primavera em algumas células aí, né? Uau, gente, meu Deus, que coisa top. Eu participei com a da galera jovem, gente, porque eu sou jovem, tá? Muito jovem. Aí eu tava com a galera lá, né? Né, Oscar? Gente, e foi um tempo precioso, nós brincamos juntos, comemos, rimos juntos. Foi um tempo maravilhoso, gostou demais. E essa vida com Jesus é rir bastante, é brincar, é se divertir, é isso mesmo. É crescer em família, ninguém é perfeito, né, Paulo? Não é? Tanto é, gente, lá nós estávamos lá, ninguém é perfeito mesmo, porque as mulheres todas perderam no Uno. Só os homens ganharam. Só os homens ganharam lá. Então, até em família, gente, isso acontece, tá? Então, nós somos uma família espiritual. Às vezes, alguém faz algo que a gente entristece, depois a gente já fica amigo e tudo. Gente, é muito legal essa família. Crescer como uma família espiritual, não é? É isso que Deus está nos chamando. Deus tem uma missão lá para fora, para mim e para você, sabe? E qual que é a missão? Qual que é o nosso destino final? Pensa nisso. Nosso destino não é aqui nessa terra. Nosso destino é lá no céu. Mas aqui nessa terra, Deus quer algo de mim e algo de você. Sabe? Que nós possamos fazer discípulos dele, de todas as nações. Que eu e você, em primeiro lugar, nós possamos ser bons discípulos de Jesus. Mas discípulos que fazem discípulos também. Amém, queridos? Foi para isso que Deus nos chamou, sabe? Então, se você ainda não é um discípulo, um seguidor de Jesus, você ainda não está fazendo discípulos, corre. Dá tempo. Deus quer te usar. Amém? Olha para o seu vizinho e fala assim, Deus te ama e Ele quer te usar. Mas olha só, Deus Ele é muito legal. Ele nos ama tanto que Ele nunca vai interferir no seu livre-arbítrio. Ele sempre vai te respeitar, sabe? Em tudo que você colocar. Falar, Deus, até aqui o Senhor pode ir. E Ele nunca vai ultrapassar. Mas a vontade dEle nunca vai mudar também sobre a sua vida. Ele vai te respeitar sempre. Mas Ele não vai mudar nunca. Nunca. Então, se você não quiser essa vida com Deus, Ele sempre vai te respeitar. Mas eu vou dizer uma coisa para você, você está perdendo coisas tão preciosas. Tão preciosas. Cada segundo e minuto, sabe, tá sendo que você não está vivendo essa realidade, você está desperdiçando. Isso é muito triste, porque essa vida com Jesus, ela é muito boa, gente.
Quando você se joga por inteiro, de cabeça. Sabe, você pode cantar essas músicas que nós cantamos aqui, só canta quem tem fé, né Camila? Porque não são músicas para aqueles que não têm coragem de entregar tudo. Para aqueles que não têm coragem de se jogar diante de Deus completamente. Sabe? Muitos de nós, às vezes, nós recebemos Jesus, o Jesus que salva. Nós queremos Jesus que salva. Quem não quer ir para o céu? Quem que é besta que não quer ir para o céu? Ninguém. Todo mundo que é inteligente quer ir para o céu. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Deus, Ele quer mais do que isso. Ele não quer ser só o seu Salvador. Ele quer o seu Senhor da sua vida. Entenda isso. E como o Senhor da sua vida, as suas vontades já não têm mais valor. Quando você entende isso, todas as suas vontades, sabe, elas acabam ali. Quando o Jesus Senhor entra, é Ele que diz o que vai acontecer com você, e você só aceita. Você fala: Senhor, que privilégio que o Senhor tem isso para mim. Que privilégio é te servir. Que privilégio é viver essa vida com o Senhor. Obrigado, porque o Senhor me escolheu, o Senhor quis isso para a minha vida, e eu digo sim para o Senhor. Eu digo sim, Senhor. Sabe, eu vou dizer outra coisa para você, aqui nessa igreja, se você quiser, você pode ficar 50 anos aqui, nós nunca iremos te obrigar a fazer nada daquilo que você não quer. Assim como Deus faz com você, nós iremos fazer com você também. Porque nós te amamos, mas eu vou dizer, assim como Deus acredita em você, que você tem um potencial muito grande para servir Ele, e você tem, você sabe disso. Eu também, e nós vamos acreditar na sua vida também. Se você não quiser, não tem problema. Agora, se você quiser fazer parte, sabe? Se você quiser que essa igreja não seja aquela igreja a qual eu frequento, não, mas a minha igreja, se você quiser dizer isso, olha, essa é a minha igreja. E muitos, eu tenho visto aqui hoje, que coisa linda, né? Depois que aconteceu essa questão do assalto, gente, Deus está restaurando, coisa maravilhosa está acontecendo. Eu vi os irmãos aqui cada vez mais se unindo, que coisa linda. Sabe? Tantas pessoas assim se colocando para fazer ofertas, para ajudar, sabe? Os ministérios se unindo, isso é lindo. Deus quer isso para a gente mesmo. E nós não vamos perder a nossa essência de jeito nenhum. Amém? Mas não se esqueça, Deus, Ele acredita em você. Ele acredita em você. Só, não vai poder ser do seu jeito, vai ter que ser do jeito dele. Vai ter que ser do jeito que Ele quer. E para isso você vai ter que falar: Deus, tá bom. Ai, Deus, tá difícil. Mas não tem problema, Deus, eu vou aceitar aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. E aceita. Aceita o tratamento de Deus, aceita a vontade dEle, porque é o melhor para você, eu lhe garanto. Porque Ele tem uma vida eterna para você no céu, mas uma missão aqui nessa terra. Amém? Mas vamos continuar aqui. Olha só, depois que o Saul ele foi encontrado entre as bagagens, sabe o que aconteceu? Algumas pessoas ali olharam para ele e desprezaram ele no coração, sabe? Desprezaram o Saul. Eles não queriam se colocar debaixo daquele rei ali. Não queriam. Eles desprezaram. A Bíblia fala que eles desprezaram. Mas sabe o que ele fez? Ele ouvindo tudo isso, gente. Pensa. Você é ungido rei, separado como rei, e algumas pessoas começam a falar mal de você ali. Sabe o que ele fez? A Bíblia fala que ele se fez de surdo. Como se tivesse de conta que, olha, não estou ouvindo nada do que estão falando. Nada de ruim, eu só vou pegar aquilo que é bom. Foi isso que ele fez. Mas olha, logo em seguida, depois que ele se tornou rei, já aparece o primeiro grande desafio, uma primeira grande batalha. Alguém totalmente inexperiente, né, como rei, tinha acabado de se tornar rei, mas ele vem. Né, existia um povo chamado Amonita, e eles sacrificavam crianças, eles eram horríveis, gente, era um povo horrível. Mas ele vai com o povo de Israel, o rei Saul agora, rei Saul, e vem com uma vitória esmagadora sobre aquele povo, sobre os amonitas, gente. Ele vence aquela batalha, sabe? E o povo fica numa alegria que só. O povo fica, sabe, super feliz. Vamos ver o que acontece aqui, ó. 1 Samuel capítulo 11, verso 12 a 13. Então, o povo disse a Samuel:
ao profeta, ao povo falando com o profeta: quem são aqueles que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Tragam-nos aqui para que o matemos. Agora o povo, sabe, viu quem era o rei Saul, um grande rei que tinha acabado de chegar com a vitória, e eles queriam caçar aquele povo que tinha se levantado contra o rei Saul. Vão matar aquela cambada lá. Olha só, verso 13. Porém, agora se levanta um grande rei aqui. Porém, Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor, olha só, salvou Israel. Não parece o mesmo rei lá adiante, gente, realmente não parece. Mas esse rei aqui é um rei nobre. É um rei que você fala: meu Deus, eu quero aprender com esse cara aqui, eu quero ser um melhor cristão, eu preciso ser um melhor cristão. Que atitude. Gente, o povo tinha falado mal dele. Ele não podia agora falar: não, agora eu sou o rei, agora vou matar tudo vocês. Vou matar tudo. Vou acabar com vocês. Ele poderia agir com vingança? Ele poderia agir com vingança, mas ele não fez isso. Ele reconheceu que aquela vitória não tinha sido por causa dele. Ele tinha recebido aquela vitória, foi por causa de Deus. Foi Deus que deu aquela vitória. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus vai te dar vitória. Reconheça que é Ele que está te dando essa vitória. Reconheça que é Deus que está te dando essa vitória. Sabe, se coloque diante de Deus, querido, como alguém que está no meio das bagagens, sim, mas alguém disposto a servir no reino. A servir no reino. E servir é falar: olha, eu estou aqui, conta comigo, para o que der e vier. É isso, isso é servir no reino. Então ele se levantou como rei poderoso, gente. Saul começou super bem, é verdade. Agora, uma coisa aconteceu aqui, que foi o que eu falei lá no começo. Ele deixou subir na cabeça dele. Sabe, ele mudou o coração dele. Ele começou a se tornar um rei soberbo. Você lembra que as mulheres... Você lembra quando aconteceu aquela situação? Quando Davi, ele mata Golias. Aí as mulheres começam a cantar: olha, Saul matou milhares, mas Davi matou centenas de milhares. E ali ele ficou queimado, você lembra disso? Antes disso, ele estava gostando das mulheres ali cantando para ele. Ele estava gostando: olha, Saul matou milhares. E começava a cantar e dançar. Ele gostava disso. O coração dele começou a precisar disso. A precisar do reconhecimento. A precisar da honra. A precisar, sabe, aparecer, ser mais. O coração dele começou a precisar disso. Ele gostou do poder, ele gostou da honra. Não é? Sabe, e eu acho que por causa disso que aconteceu, sabe, ele se esqueceu de Deus. Toda a glória que estava acontecendo, eu acho que ele achou que foi por causa dele que estava acontecendo. E acabou esquecendo de que tudo estava acontecendo, era porque Deus estava sendo bondoso com ele. Gente, você vê, desde que o povo saiu do Egito, você vai falar que não era Deus em cada circunstância? Sabe? O Moisés era um grande líder. Ele só era um grande líder porque tinha um grande Deus ali, fazendo aqueles milagres. Aí vem o Josué, aí começam os juízes, aí entra a época dos reis. O povo é de Deus, gente. É Deus que tomava conta daquele povo. Se aquele povo tinha vitória, era porque Deus queria que aquele povo tivesse vitória. Existiam situações que o povo nem lutar não lutava. Nem lutar não lutava. E ainda assim eles tinham vitória. Vai? A Bíblia fala que o quê? Que a soberba precede o quê? A ruína, não é? E foi isso que aconteceu na vida dele. Existiu uma situação que ele quis fazer até o trabalho do Samuel, gente. Ele quis sacrificar, olha só que loucura que ele fez. Sacrifício de animais era só para quem? Para os sacerdotes e para o profeta ali. Não, ele foi lá e ele quis sacrificar. Também, ele quis tomar o lugar. Deus havia pedido para ele fazer algo numa batalha. Ele foi lá, ele desobedeceu a Deus, poupando algumas coisas, mas, sabe, para dizer que, olha, tudo isso aqui que eu poupei é para sacrificar para Deus. Ele estava desobedecendo ao próprio Deus, aquilo que Deus tinha falado com ele. Sabe,
Gente, quando o profeta olha e vê que não tinha mais chance, sabe, ele vai orar, ele vai tirar tempo com Deus. A Bíblia fala que ele ora a noite inteira clamando para que o coração daquele homem pudesse ser revertido, do Saul fosse revertido. Mas o coração dele não mudou. Não mudou. Muito pelo contrário, estava mais orgulhoso ainda. Vamos ler aqui, ó, 1 Samuel capítulo 15, verso 17 e o 26, a parte B do versículo. Samuel continuou: não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei de Israel, sobre Israel. Você lembra que ele não se achava capaz de ser rei lá atrás? Você lembra disso? O Samuel agora lembra ele. Fala, você lembra lá atrás que aos seus olhos você era pequeno para a função que Deus estava te confiando, estava confiando nas suas mãos? Sabe? Não foi Deus que ungiu você, rei de Israel? Verso 26, a parte B do versículo, fala assim: por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Em outras palavras, Saul, acabou para você. Acabou. A sua soberba, o seu orgulho, a sua desobediência foi além de todos os limites. O seu reinado se encerra por aqui. Não é? Que exemplo triste, gente, de alguém que começou super bem. Uma pessoa que começou, sabe, super bem, só que ele não fez o quê? Ele não vigiou a soberba, ele não vigiou acerca do orgulho. Que é o nosso ponto, o ponto 6 aqui. Sabe? Ele não tomou cuidado. Ele tinha dado a volta por cima, porque ele se sentia menosprezado, a família mais menosprezada, a menor tribo. Ele deu a volta por cima de tudo isso, porque Deus não estava olhando, sabe, a quantidade de pessoas que tinha na tribo, a melhor tribo. Deus não estava olhando isso, Deus estava olhando a atitude do coração. E quando Deus escolhe Saul, foi por causa da atitude do coração dele, assim como ele escolheu Davi. Assim como ele escolheu Davi. Só que o rei Saul aqui, ele não soube dar a volta por cima. Quando ele alcança, sabe, o título de rei, a soberba, o orgulho, entra no coração dele. E ele gosta disso. E nós temos que vigiar, queridos, sabe, para garantir, o tema da nossa mensagem é a garantia da vitória. Para você garantir a sua vitória, guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Guarda, porque Deus, ele é bom, ele vai mudar a sua história, ele tem mudado a sua história, ele tem te dado vitória, mas guarda o seu coração. Sabe, antes de eu ir para o último ponto aqui, último princípio, em como você poder dar a volta por cima, eu quero só recordar para você aqui os 6 princípios que eu acabei de falar, tá? E eu quero até relembrar um pouquinho o momento que nós estamos vivendo. Então, primeiro ponto, vamos lá, não acuse Deus. Amém, gente? Eu sei que quando até nós somos assaltados aqui, a gente fica, às vezes até pergunta, né? Eu até ouvi alguém dizendo assim, olha, fui orar e falei com Deus, e Deus, por que isso aconteceu? Mas nós temos aprendido, não é? Que nós não devemos acusar Deus. Não foi Deus que quis queria o que aconteceu. Amém, gente? Deus não quer nada disso. Deus não quer o mal, Ele só quer o bem. Não é isso que a Bíblia fala? Os planos que eu tenho para vocês são planos de prosperidade e paz. Planos de fazê-los prosperar. É isso que a Bíblia fala. Então esses são os planos de Deus. Deus não tem nenhum plano de mal, pelo menos na Bíblia eu não acho. Nenhum plano de algo ruim para nós. Então não foi Deus. Então, primeira coisa, nós não devemos acusar Deus. Mas qual que foi a segunda coisa que eu falei? Nós também temos que aprender a pedagogia de Deus. Então, no meio dessa situação, Deus quer nos ensinar. E nós vamos aprender, amém, queridos? Não é? Nós vamos aprender a como nos precaver, a como lidar com cada vez melhor com o reino espiritual. Amém, gente? E semana passada foi fera aqui demais, né? Nós colocamos o diabo no lugar devido dele, né, gente? No lugar devido dele. E aonde que é o lugar devido de Satanás, gente? Aonde que é? Debaixo dos nossos pés. Esse é o lugar dele.
Então, nós temos que continuar declarando a vitória. Gente, eu quero contar algo para você. Deus tem nos surpreendido mesmo. Graças a Deus por isso. Eu disse que aqui na nossa igreja existem pessoas se levantando, os ministérios se levantando, mas também eu ouvi notícia aqui, gente de outros estados até querendo nos ajudar. Olha só que coisa bacana. Gente de outras cidades aqui, não é? Outros pastores. Então, Deus, nós estamos só no comecinho, mas ele tem demonstrado que Ele tem estado conosco. E que, como até o Kelvin, ele falou, olha pastor, até o que acontece, cadê o Kelvin? Levanta a mão aí, Kelvin. O Kelvin está lá. O Kelvin falou, pastor, o diabo roubou, sabe por quê? Porque Deus queria nos dar melhor ainda. E é isso mesmo, né? Deus quer nos dar melhor das coisas que nós tínhamos. E nós vamos ter cada vez mais. É tudo para a honra e glória dele, amém, gente? Né? Mas nós temos que aprender, então, a pedagogia de Deus. Mas, terceira coisa que eu falei, nós temos que aprender a tomar os remédios. Às vezes é amargo, mas vamos tomar esse remédio. Vamos tomar esse remédio. Não acusando a Deus, entendendo que Deus não tem culpa de nada. Deus só nos ama. E leva isso para a sua vida. Se você hoje, presta atenção aqui, se você tem passado por alguma luta hoje, alguma tribulação hoje, Deus quer te dar a vitória ainda hoje. Ainda hoje. Sabe? Então aprenda a tomar os remédios. Quarto, libere a fé na palavra. Então agora é hora, eu achei muito legal o Henry aqui na frente, agora ele veio aqui, ele falou, vocês estão vendo o que Deus está fazendo aqui? Nós vamos ver essa igreja cada vez mais crescendo, vamos comprar mais cadeiras, vamos encher isso aqui, vamos ver gente convertendo, pessoas entregando a sua vida a Jesus. Gente, nós temos que começar a liberar a palavra de Deus agora aqui, amém? Não é? Deus, Ele quer, sabe, salvar essa cidade. Salvar essa cidade. E nós temos muitas palavras sobre a nossa igreja local aqui, que Deus quer nos usar poderosamente para isso. Você está debaixo de uma palavra poderosa. Então declare, libere a palavra. Quinto, persevere na fé e tenha toda a alegria. Porque no meio do caminho, às vezes nós vamos ser tentados a descansar, a parar de perseverar. Mas nós não vamos parar. Nós vamos continuar perseverando. E sempre com muita alegria. Gente, se tem uma coisa que o diabo não nos rouba, é a nossa fé, é a nossa alegria e é o nosso amor. Amém, gente? Isso aqui ele não toca na gente aqui. Amém? Ele não toca, muito pelo contrário. Agora ele vai ter que devolver 100 vezes mais daquilo que ele roubou. É isso que ele vai ter que fazer. Tiago capítulo 1, verso 2 ao 4 diz assim: meus irmãos, tem por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, a Bíblia está dizendo que nós temos que ver a tribulação, sabe, as provações como motivo de alegria, e nós vamos escolher a palavra de Deus. Você vai escolher a palavra de Deus para a sua vida. Sexto, vigie contra todo orgulho e soberba. E o sétimo, as suas vitórias, elas devem ser usadas para servir as pessoas e avançar o reino de Deus. E eu encerro hoje aqui, porque olha só, que Deus vai te abençoar, fato, Ele vai te abençoar. Mas tudo que Deus te der, entenda isso, a sua vida, o seu tempo, os seus recursos, coloca para o reino dEle, queridos. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você, dessa terra aqui, você não vai levar absolutamente nada. Por isso, invista o seu tempo no reino de Deus. Você tem carro? Dê carona para aquele que não tem. Convide alguém que precisa de Jesus. Gente, quantas pessoas... Pensa aqui comigo, olha só, nós estamos falando sobre crescimento, não estamos? Se semana que vem você trazer só uma pessoa que está precisando de Jesus, só uma, você trazer uma pessoa aqui. Gente, já não tem cadeira aqui. Uma pessoa, você não precisa trazer duas, você só precisa trazer uma pessoa. Se você trazer só uma pessoa que está precisando de Jesus, Deus vai tocar a vida dela, ela vai se entregar para Jesus, Deus vai transformar. Gente, só uma pessoa, você já está servindo o reino de Deus.
Olha que coisa linda. Então coloca os seus recursos, coloca a sua vida nisso. Você não vai levar nada. Sabe, invista no reino de Deus, pergunta para Deus, Deus, o que eu posso fazer? Gente, coisa linda que Deus tem feito aqui nessa igreja, que coisa maravilhosa. As pessoas colocando a sua vida, sabe, em prol do reino de Deus, o seu tempo, o seu serviço para semear aqui, para ajudar, para ir atrás de vida, para discipular outros, para cuidar de vidas. Isso é lindo, quando nós entendemos o motivo de qual nós somos criados, e você não foi criado só para passar como turista nessa terra, mas você foi criado, separado por Deus, escolhido por Ele, porque Ele tem um propósito na sua vida. Amém. Entenda uma coisa, todo o propósito que Deus tem para você, sempre vai envolver a sua comunidade, a sua igreja local, sempre vai envolver, sempre. Ah, Deus tem um chamado para mim, mas não é para fora, não é para levar ninguém para a igreja. Não, está totalmente errado, você está equivocado. Se o teu chamado não está envolvendo a sua igreja local, porque Deus, a Bíblia fala que Jesus ele está edificando a sua igreja, é isso que Ele está edificando. Nós somos a igreja de Jesus, a sua igreja local, somos nós, o corpo de Cristo. Então tudo que você for fazer, seja para edificar o reino. Quando nós falamos em reino, nós estamos falando sobre a igreja local, amém? Qual que é a melhor maneira da gente ver o reino de Deus crescendo nessa cidade? É avançando a igreja, amém, gente? E com isso, sabe o que nós vamos ver? Avançando o reino de Deus, muitas células em muitas casas. Já pensou que coisa linda isso acontecendo cada vez mais, não é? Fundando novas igrejas, aqui em Rio Claro mesmo, em outras cidades aqui na região, o reino de Deus expandindo, e tudo isso porque você disse para Ele, sim, Deus, eu aceito te servir, eu quero te receber, não só como meu Salvador, mas como meu Senhor.